amizade, tipo, você esperava algo dela, você esperava uma posição daquela amizade e você não recebeu aquilo que você esperava, você ficou tipo, poxa, eu pensei que fulano era meu amigo, eu pensei que fulano era minha amiga. Isso já aconteceu com você ou acontece frequentemente? Esse vídeo é pra você. Eu já passei muito por isso e eu pensava que todo mundo era muito meu amigo e eu criava muitas expectativas naquelas pessoas. E é claro, eu sempre me frustrava e eu sempre ficava tipo, eu achava que fulano era meu amigo. Mas existem basicamente 3 hierarquias em níveis de amizade e em níveis de intimidade. E antes de falar quais são os 3 níveis, eu quero falar algo pra quebrar mesmo a sua cabeça. Todas as pessoas, elas se relacionam por interesse. E calma, que não necessariamente isso é uma coisa ruim. Na verdade, isso é uma coisa muito boa. Quando você tem um interesse e a pessoa também tem aquele interesse, então vocês caminham juntas porque vocês têm o mesmo objetivo e o mesmo interesse. E para explicar isso, eu quero falar do primeiro nível, que é o nível da multidão. O nível da multidão são aquelas pessoas que você convive, que não tem muito como você fugir e não escolher conviver com elas. Então, às vezes, são colegas de trabalho ou essas pessoas, elas são a multidão. Então, vocês têm um interesse em comum. Vamos exemplificar aqui, então, o trabalho. Vocês têm um interesse em comum, que é o trabalho. Ou, às vezes, um colega da igreja também. Vocês têm um interesse em comum, que é conhecer Jesus, que é adorar Jesus, que é fazer aquilo tudo por um interesse em comum. Então, vocês dois ou vocês duas têm aquele interesse em comum. Só que o problema da multidão é que são poucos os interesses e assim que eles acabam ou assim que eles concluem, a multidão vai embora. Assim que acaba o horário de trabalho, você não tem mais contato com aquela pessoa. Então é uma pessoa da multidão. E Jesus também tinha esses níveis de hierarquia, de amizade, pessoas que andavam com ele. Por onde ele andava, ele era cercado por multidões, mas essas multidões, elas tinham às vezes um interesse só em comum e não era o mesmo interesse que Jesus tinha. Essas multidões, elas queriam o pão, elas queriam um peixe, elas queriam um alimento, que depois que Jesus entregou isso para elas, elas foram embora e ficaram os 12. Esses são os amigos, aqueles que a gente já tem um pouco mais de intimidade, a gente tem mais afinidade, temos mais interesses em comum. Então tem esse nível de amigos, que eram os 12 que andavam com Jesus. Com certeza você tem na sua vida os 12, que são os amigos, aqueles que se você chamar pra ir a algum lugar, a gente vai e tal, beleza. Mas existe um outro nível, mais profundo ainda do que os amigos. Jesus tinha, além dos 12, os 3. E esses 3 era quem Jesus compartilhava realmente os segredos, aquilo que estava no coração dele, as alegrias dele. Era quem Jesus podia simplesmente estar ali e não precisava ficar calculando as palavras, medindo palavras, porque aqueles 3, eles tinham intimidade. É muito importante a gente reconhecer quem são a multidão, quem são os amigos e quem são os 3 na nossa vida. Muitas vezes a gente está esperando uma atitude de intimidade, de alguém que realmente se preocupe com você, quando na verdade eles são só a multidão. Ou quando na verdade eles são amigos até, mas eles não são aqueles dos 3, sabe? Aqueles dos íntimos. Com amigos íntimos a gente não precisa ficar medindo palavras, a gente não precisa ficar pisando em ovos. E com os 3, Jesus não media palavras. Ele descia a linha nos 3 e falava rasgado, falava na cara, porque existia esse ambiente de intimidade. Mas ele não poderia chegar da mesma forma, nem mesmo para os amigos, menos ainda para a multidão. E a expectativa que a gente coloca nas pessoas também é proporcional a isso. Que eu não posso esperar que a multidão me trate com amor, com zelo, com carinho, que se preocupe com coisas mínimas minhas. Mas eu espero sim que amigos íntimos tenham esse cuidado. Eu posso sim esperar dos amigos íntimos essa postura. Então muitas vezes você se frustrou e você quebrou a cara. Você esperou da multidão, coisa que só os íntimos podem fazer por você. E você deu acesso também a intimidades, a lugares que são secretos e preciosos para você, para a multidão. Pensando que eles iam cuidar de você, pensando que eles iam ter alguma postura e você quebrou a cara por causa disso. E eu quero te desafiar a desenvolver sabedoria. A Bíblia fala que a sabedoria está disponível, mas a gente tem que pedir a Deus. E fala também que acima de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Não entregue o seu coração para a multidão, porque eles não se preocupam de verdade com o seu coração.
Beijo!